Agora nós teremos um momento de interatividade, um bate-papo com Saulo César e apresentação musical de Cacá Rezende. Uma salva de palmas para eles, pessoal. Tudo bem, pessoal? Nós já podemos começar cantando? Sim, Edilson? Sim, claro. Ok. Então, queridos, nós viemos de Goiânia. Aliás, nós todos somos de Goiânia, né, Saulo? E meu nome é Cacá Rezende. Esse aqui é o Tiago Alves, meu esposo. E nós vamos mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho de evangelização através da arte. É uma alegria muito grande ver esse auditório cheio de jovens próximos desse nosso amigo aqui. E nós também somos filhos do trabalho de evangelização. Crescemos em casa espírita e esse trabalho realizado nas nossas almas é que garantiu que a gente estivesse aqui e descobrisse a alegria de cantar o amor do Cristo, de cantar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Então nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho, tá bom? Todo mundo aqui gosta de doce? Lá em Goiânia a gente come muito doce. Nossa canção, ela foi composta num encontro de jovens, num lugar muito especial lá em Goiás, chamado Campo da Paz. E o tema era Deus e a paz. Então nós compusemos ela junto com os jovens. Ela se chama Doce Paz. Eu vim aqui só para contar como encontrei o que há tempos já buscava. Andava só, sem direção, faltava o que me acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão, andar com fé e sempre crer que Deus está comigo e também com você. Doce, 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 com você minha vida é doce. Doce, doce, com você tudo vira sol. Doce, doce, com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Doce, doce, minha vida é doce. Doce, doce, com você tudo vira sol. Doce, doce, com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Olha só, a gente vai repetir de novo essa música. Vocês vão ficar, hoje à noite vocês vão lembrar desse doce, doce, que a gente fica doce, doce, doce. Eu tenho certeza que o doce, doce vocês já aprenderam, já? Não está na cabeça? Vocês me ajudam? Vocês viram que eu estou meio sem ar, né? Porque ele está tocando bem rápido, então vou precisar de uma ajudinha para conseguir fazer o doce, doce, pode ser? Então, vou voltar a canção, vocês me ajudam no refrão, beleza? Tá bom? Vamos lá, Ti? Eu vim aqui só pra contar como encontrei o que há tempos já buscava. Andava só, sem direção, faltava o que me acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão, andar com fé e sempre crer que Deus está comigo e também com você. Doce, 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 com você a minha vida é doce. Com você tudo vira sol. Com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Com você a minha vida é doce. Com você tudo vira sol. Com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Doce, doce, com você minha vida é doce. Com você tudo vira sol. Com você tudo vira luz. Com vocês a minha vida é uma doce paz. Muito obrigada, pessoal. Valeu demais. Vai mais uma, aí eu começo aqui, introduzo a conversa com o Saulo, falar um pouquinho dele, do trabalho dele, do grande projeto Evangelho por Emmanuel, né, que ele foi um dos responsáveis. Eu vou pedir para ele contar como nasceu essa obra, esse projeto. Ok? Por favor, Cacá. Então nós podemos fazer mais uma? Vocês gostam de cantar?
Eu percebi. Então, eu vou contar rapidinho a história dessa canção. Essa música se chama Do Lado de Lá. Ela foi composta para o nosso Congresso Espírita lá de Goiás, com o tema O Céu e o Inferno, o livro de uma das obras básicas de Allan Kardec. Então a canção fala assim: o céu, se disserem para você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Eu vou explicar o que os espíritos ensinaram para nós. Na verdade, o purgatório é aqui. Vocês conhecem a história, né? Céu, inferno, purgatório? Então, eles vêm nos explicar que, na verdade, o purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Aqui, muitas vezes, eu vou voltar e eu vou decidir onde eu vou ficar do lado de lá. O lado de lá tem sol, também tem lua. O lado de lá, a vida continua. O céu e o inferno estão dentro do nosso coração. São condições de alma. Então, o refrão fala o seguinte: o céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Vocês me ajudam? O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Só que a gente gosta de fazer um barulhinho do coração, sabe? O tum, tum, pá, no peito aqui, ó. Tum, tum, pá, tum, tum, pá. Vocês não vão lembrar daquelas outras músicas assim. Não é essa não, é tum, tum, pá, tum, tum. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Vocês. Gente, vocês são perfeitos. Agora a gente pode fazer valendo? Esse é o refrão. Eu vou contar a história e nós vamos cantar junto. Beleza? Então vamos lá, Ti. 1, 2, 3 e... Tchururururu, 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 tchururu, tchururururu, 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 tchuru. Se disserem pra você, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. Tchurururu, 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 tchururu, tchurururu, 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 tchuru. Se disserem pra vocês, céu ou inferno depois de morrer, isso não é bem assim. Vou explicar, ensinaram pra mim. O purgatório é aqui, o planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar. Do lado de lá, o lado de lá tem sol, também tem lua. Do lado de lá a vida continua. É simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui. O céu está no coração.
Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. Vamos deixar só eles, Ti? Vamos lá. Agora bem baixinho assim, ó. O céu está no coração. Renascer. Muito obrigada. Bem, eu preciso confessar a vocês que tenho um carinho muito grande. Bom, a Cacá, ela é encantadora, né? Está ali o Tiago, que certamente pode falar mais para a gente desse encanto, né, Tiago? O talento dela na voz, enfim, as músicas muito sensíveis. Aqui do meu lado direito tem uma pessoa que é muito estimada pelo meu coração, pelo coração da minha esposa também, pela minha família. É Saulo César, uma pessoa muito sensível, um pai muito precioso. Eu já tive a oportunidade de privar da intimidade do maior tesouro que ele tem. Qual é o maior tesouro de Cacá e Tiago? A casa deles, o lar deles. Qual é o maior tesouro de Saulo César? A casa dele e a família dele. Eu fui a Brasília, certa feita, participar de um congresso e fui convidado a ir à casa dele, porque os filhos dele, que hoje já são jovens, né, liam meus livros desde a infância. Veja como eu estou ficando velho, né? E aí, participando lá desse café, desse encontro familiar na casa de Saulo, ele nos mostrou e falou acerca do Evangelho por Emmanuel. Vocês conhecem aqueles, ou já ouviram falar daqueles livros de Emmanuel, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz? Já ouviram falar desses livros? Então, nasceu um projeto maravilhoso que vai ficar para a posteridade, que é o Evangelho por Emmanuel. E o Evangelho por Emmanuel foi um trabalho realizado a partir do Evangelho no lar da casa do Saulo. Ele e a esposa dele, a Larissa, ali na intimidade doméstica, tiveram a inspiração. Então, aproveitando a presença dele, eu vou pedir, se for possível, Saulo, se você não se importar, de contar para eles um pouquinho o que o cultivo do Evangelho no lar, para eles que são jovens, para dar sustentação para eles, espiritual, enfim, ajudar no lar de uma maneira geral. O que o Evangelho no Lar produziu nesse projeto e o que o Evangelho no Lar pode produzir na vida deles. Obrigado, Adeilson. A gente tem um carinho muito grande também pelo Adeilson, pela Ana Paula. É uma alegria muito grande estar aqui, encontrando a Cacá, o Tiago, e eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, quando eu tenho a oportunidade de estar junto com os jovens. A gente estava comentando na vinda aqui, né? Nós somos da Mocidade Espírita. Em Goiânia tinha uma Mocidade Espírita chamada MEAC, em que eu fiz parte, o Tiago, a Cacá. Então, quando a gente está junto dos jovens, a gente se sente como um de vocês mesmo, porque é daqui que sai toda a bagagem, a base que a gente tem para os desafios da vida. Então, assim, sempre é uma alegria muito grande a gente poder compartilhar esses momentos com o jovem. O Adeilson falou de uma coisa muito importante, que é o culto do Evangelho no lar. Quando a gente começa a estudar a vida de Jesus, quando a gente começa a estudar os ensinos de Jesus, o que a gente tem? O que é isso? O que significa Jesus para a gente? Quem gostaria de... O que significa para você Jesus? É uma pergunta complicada, não é? Às vezes a gente não para pensar muito nisso, porque quando a gente pensa em Evangelho, o que é o Evangelho? O que é esse livro que a gente... Quem tem amigo aqui evangélico, católico, quem conhece a Bíblia, né? O que é esse livro? Para que isso serve? Acho que essa é uma pergunta importante, porque
Quando a gente faz o culto do evangelho no lar, a gente está buscando resgatar isso. O que esse evangelho significa? A verdade é o seguinte, há 2000 anos atrás, mais ou menos, a data não é muito precisa, porque ali por volta do século VI, eu não sei se o pessoal sabe, mas há séculos e séculos atrás não tinha calendário, não tinha relógio, a gente não sabia a data. Então, para saber que ano estava, como é que era uma confusão. Teve um monge que fez um cálculo aproximado, né? Achou que Jesus tinha nascido numa determinada data, aquilo ficou, apesar de que a gente sabe que ele errou um pouquinho nas contas. Mas há mais ou menos 2000 anos atrás, pintou um cara nesse planeta e ele viveu de uma maneira que para a gente significa um exemplo. Então, quando a gente fala de evangelho no lar, o que a gente está buscando é isso. Como é que eu, na minha vida, enfrentando os meus problemas hoje, no século 21, como é que eu posso superar isso? Como é que eu posso acertar? Como é que eu posso ter forças para vencer os desafios? Como é que eu posso discernir o que é certo do que é errado? Como é que eu posso melhorar as escolhas que eu vou fazer na minha vida? O culto do evangelho no lar busca responder essas perguntas. Às vezes é muito difícil a gente entender essa mensagem. Alguém aqui já abriu a Bíblia? Quem já abriu a Bíblia, levanta a mão. É fácil de entender? Não é, né? Eu me lembro uma vez que eu estava em Brasília e a gente foi fazer... a gente foi fazer um encerramento de um ano de estudo de uma mocidade e os jovens pediram para falar sobre Bíblia. Eu falei, é minha área de estudo, né? Mas fiquei com aquela, não era nem pulga, não, acho que era uma barata atrás da orelha. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei foi, por que Bíblia? Por que isso? E os jovens disseram o seguinte, Saulo, a gente tem muito amigo evangélico, católico, e eles falam de Bíblia, falam dessas coisas, e a gente não sabe muito bem o que é isso. Eu falei, bom, então, aqui a gente tem que saber, porque a doutrina espírita, ela é a melhor forma da gente entender a Bíblia. E teve um personagem especial que fez um trabalho muito grande, que foi Emmanuel. Vocês já viram os versículos da Bíblia, não é? O Novo Testamento tem 7.947 versículos, contado na mão. Emmanuel comentou mais de 1000 desses versículos, explicando para a gente o que significa e como é que a gente pode tratar isso no nosso dia a dia. E esse foi o projeto que começou no culto do Evangelho no Lar. A gente fazia o culto nessa época, a gente tinha 2 cultos. Meus filhos na época eram pequenos, então a gente tinha um culto antes com eles, porque culto com criança é diferente, você precisa dar atenção. Culto com criança é debaixo da mesa, assistindo televisão, subindo na janela, você precisa... E depois tinha o nosso. E aí no nosso a gente começou a estudar o Novo Testamento. A gente pegava a Bíblia, abria e buscava Emmanuel para ajudar a entender. E para a gente isso foi muito importante, porque a gente começou a entender que aquela imagem que está ali não é imagem só para ficar enfeitando a parede. A gente tem ali um modelo, um guia, um amigo, um instrutor, que pode nos ajudar. E a gente foi descobrindo isso. E aí a Federação Espírita Brasileira ficou sabendo desse nosso estudo, me chamou um dia, e a gente começou um projeto de pesquisa, que a gente pegou toda a obra do Chico, que é esse outro camarada aqui. Alguém tem ideia de quantos livros o Chico escreveu? 10, mais um pouquinho. Quem falou? 462. Eu tenho uma biblioteca em casa, eu vou ficar em pé só para dar uma ideia do tamanho dela. A biblioteca começa aqui, até o chão, e ela tem mais ou menos esse espaço aqui. 412 livros que o Chico escreveu. Eu acho que eu não dou conta nem de ler aquilo que o Chico escreveu numa vida. Mas quando a gente começou o projeto, a gente teve que ler. Porque o projeto foi pegar todos esses livros e ver onde o Emmanuel tinha
comentado o Evangelho de Jesus. E aí, para começar a complicar um pouquinho, a gente descobriu que tinha muita coisa que o Emmanuel tinha comentado e que não estava nos livros. Porque eu não sei se vocês sabem, o Chico, ele escreveu muitos livros, mas ele tem um trabalho enorme de artigos que ele escreveu para jornais na época e de cartas que ele entregava para as famílias de pessoas que já tinham desencarnado. A quantidade de cartas que o Chico psicografou é uma quantidade absurda. E essas cartas são tão extraordinárias que, às vezes, até a assinatura no final da carta é igual à assinatura do espírito quando estava encarnado. E a FEB liberou para a gente uma revista que é publicada no Brasil. Quem já ouviu falar da revista O Reformador aqui? É uma revista espírita e é a revista que está em circulação há mais tempo no Brasil, considerando todos os gêneros de revistas. Todos os gêneros. A revista Reformadora começou a ser publicada no final do século XIX e nunca deixou de ser publicada. Então, ela é mais antiga e está em edição do que qualquer outra revista no Brasil. Pode pegar aí Veja, Isto É, Exame, qualquer uma dessas revistas. A revista Reformador é a mais antiga. E em 1927, um jovem de 17 anos começou a ter um espaçozinho nessa revista. Era um tal do Mineirinho. É engraçado a gente até ler, porque o pessoal fala assim, um rapaz lá de Minas Gerais, dessa terra que a gente está hoje, começou a mandar alguns artigos para a revista Reformador. O jovenzinho era o Chico, que era um médium na época, um jovem médium, e que começou a mandar essas mensagens, esses artigos, e a gente também pesquisou todas as revistas de 1927 até 2002, que foi quando o Chico desencarnou, para fazer o projeto Evangelho por Emmanuel. E a gente fica muito feliz quando a gente vê esse projeto voltando para o culto do Evangelho no lar. Porque várias pessoas estão utilizando o livro, são 6 volumes já publicados, o 7º a gente está trabalhando nele, aqui no hotel, nas horas vagas, a gente vai lá e trabalha um pouquinho, porque eu tenho uma data para entregar para a FEB até o começo de fevereiro, e esse projeto está voltando para dentro dos lares. Porque eu não sei se vocês sabem a importância que tem o lar para a história do cristianismo, para a história da humanidade. Me permitam só fazer uma última fala sobre isso, depois eu quero ouvir a Cacá mais um pouquinho. Mas 586 anos antes de Cristo, existia um templo de Salomão. Alguém já ouviu falar desse templo de Salomão? Era um templo suntuoso, os hebreus tinham um orgulho enorme desse templo, e como ele era um templo muito imponente, ele foi dedicado a Deus. Era o templo do Deus vivo naquela cultura. Só que aconteceu uma coisa trágica. Uma nação, Babilônia, invadiu Jerusalém e destruiu o templo completamente. E não bastasse destruir o templo, eles levaram os judeus como escravos para a Babilônia. O templo era o lugar onde eles faziam o culto, onde eles cultuavam Deus, cultuavam a Torá, o Antigo Testamento. Era ali que eles faziam todos os seus rituais, as suas cerimônias, os seus estudos. E quando eles vão para a Babilônia, eles não têm mais esse lugar. E o que eles fazem para manter o estudo, para manter aquela orientação, aquela prática de estar em contato com Deus? Eles começam a fazer reuniões nas casas das pessoas, dos escravos, ou daqueles que se tornaram servos. Então, num determinado dia, ia um para a casa do outro e começava a abrir o texto, na cultura judaica é o texto do Antigo Testamento, né, os primeiros 5 livros, e ali dentro dessa reunião familiar, eles mantinham viva essa tradição, esse contato com Deus. Algum tempo depois, um outro rei liberta esse povo, eles voltam para Jerusalém
mas aí já acostumado a fazer esse culto do evangelho no lar. E isso se tornou tão comum que virou uma instituição que é a sinagoga. Alguém já ouviu falar em sinagoga? A sinagoga nasce disso, nasce dessas reuniões na casa das pessoas na Babilônia, e que depois, quando eles voltam, eles continuam essa prática da leitura e do estudo do texto bíblico. Quando Jesus chega, Jesus, quando nasceu, ele era o quê? Americano, corintiano, flamenguista. Jesus era judeu. Jesus nasceu como judeu, cresceu como judeu, viveu como judeu, porque o povo judeu já tinha aquela base. E quando Jesus desencarna, teve um cara que teve um papel muito importante na divulgação do cristianismo. É um cara chamado Paulo de Tarso. Alguém já ouviu falar nele? Isso. Eu gosto muito porque o meu nome Saulo vem de Paulo de Tarso, né? Porque o nome dele era Saulo, e aí depois ele mudou para a versão grega do nome, que é Paulo. Então, enquanto ele era atrasado, ele chamava Saulo, depois que ele ficou melhor, ele virou Paulo. Eu, às vezes, tenho uma certa suspeita de como é que a minha mãe me via quando eu era pequeno, sabe? Eu acho que ela pensou assim, meu filho, eu te ponho na estrada, o tombo é por sua conta, então eu te coloco no começo, o resto é com você. E Paulo, quando foi divulgar o cristianismo, ele busca primeiro o quê? Aonde ele vai falar de Jesus? Na sinagoga. Só que a sinagoga, nessa época, já tinha virado uma instituição, já tinha virado algo que tinha uma hierarquia, que tinha regra, tinha perdido aquela simplicidade, aquela afetividade, aquela da conversa dentro de casa. E o Paulo chegava na sinagoga para falar de Jesus, ele abria a boca, falava 3, 4 palavras, o pessoal tocava ele dali a pedrada. Então Paulo falou assim, aonde que eu vou divulgar a mensagem? E curiosamente, Paulo começa a formar as primeiras igrejas ou comunidade. A palavra igreja hoje significa um local físico, né? Mas na época de Paulo, eclesia é uma comunidade, são pessoas reunidas. Aonde é que ele forma essas primeiras comunidades? Na casa das pessoas. E a igreja cristã, ela nasce dentro dessas reuniões na casa das pessoas. Então, como é que o judaísmo se mantém vivo lá atrás, só para a gente recapitular, com uma reunião na casa das pessoas? Como é que o cristianismo começa? Com uma reunião na casa das pessoas. E a doutrina espírita? Como é que a doutrina espírita nasce? Alguém já estudou um pouquinho a história do espiritismo? Que é muito interessante, porque não tinha centro espírita na época de Kardec. Não tinha uma casa espírita que o Kardec ia para fazer os estudos. Aonde é que o Kardec ia para poder pegar, para conversar com os médiuns, para pegar as respostas dos espíritos, para ouvir falar, para fazer a pesquisa? Na casa das pessoas. Algumas dessas casas eram muito especiais. Por exemplo, Kardec frequentava uma família Jafé que tinha jovens, meninas de 16, 17 anos. E essas meninas, esses jovens, é que serviam de intermédios para os espíritos, de médios, para as perguntas que Kardec fazia. Tem muita pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec formulou a pergunta e a resposta foi dada por uma médium de 16, 17 anos. Kardec compilava isso, organizava e depois colocou no Livro dos Espíritos. Então, não dá para a gente subestimar a importância do lar, desse culto do Evangelho no lar. Porque no judaísmo foi o lar o local onde o contato com Deus foi mantido. No cristianismo, é no lar que as primeiras comunidades se formam. No espiritismo, é no lar o canal local que a espiritualidade trouxe a mensagem da terceira revelação. Então, a gente pode fazer da nossa casa esse lar, onde a gente consegue aprender as lições desse camarada para que a gente seja feliz. Muito bem.
Muito bom, muito bom. Vamos ouvir a Cacá tocando os nossos corações mais uma vez. Oi, lembrando o que o Saulo acabou de falar um pouquinho aqui sobre Paulo de Tarso, essa canção também foi inspirada naquela passagem de Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Se chama Atitudes de Amor. É linda demais essa. Adoro. Por tantas vezes sinto o meu mundo tenso, abrigo para o medo e a confusão. Procuro em vão achar tranquilidade, perdido no deserto de uma solidão. Como Paulo pela estrada de Damasco, encontro tantas pedras a me atropelar e fico cego em frente às dificuldades, e ao Senhor começo a perguntar: que farei para mudar o meu destino? Que farei para conseguir ficar em paz? Que farei para encontrar felicidade? Que farei para entender sua vontade? Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, de perseguidor, virou um seguidor do Cristo. Compreendeu o que ele precisava fazer da vida dele. E todo aquele que pratica caridade, especialmente consigo mesmo, é também discípulo de Jesus. Que farei atitudes de amor, que farei abrir seu coração, que farei caridade é a luz, que farei o caminho é Jesus. Atitudes de amor para com seu irmão, seja onde for, abre seu coração, fazer da caridade uma bandeira de luz. O caminho certo é seguir Jesus. Jesus. Ô Saulo, encontra-se alguma notícia no Novo Testamento, alguma passagem que fale sobre a juventude de Jesus? E se não é encontrada essa passagem, quais os traços do perfil do Cristo que nós podemos chamar de traços juvenis, vamos dizer assim? Vamos lá. Quando a gente fala da vida de Jesus, a gente tem dois registros muito importantes da vida de Jesus que estão no Evangelho de Lucas, que é o evangelho que mais fala sobre a infância de Jesus. O Evangelho de Mateus também fala, mas o Evangelho de Mateus tem uma outra vertente, né? Lucas conversou com a mãe de Jesus, entrevistou Maria, e ali a gente tem a história de Jesus até os 11 anos. E até os 11 anos nós temos esse primeiro traço que eu acho que a gente pode destacar, porque a última notícia que a gente tem de Jesus aos 11 anos é dele indo ao templo de Jerusalém para fazer uma certa cerimônia que era comum naquela época, quando o jovem atingia essa idade, para ele ser recebido pela comunidade. Então, esse é o primeiro traço que eu acho da infância e da juventude de Jesus. É o respeito à tradição, à ordem, e o querer fazer parte dessa comunidade, de se inserir,
de não se afastar, de não querer destruir as coisas. E nessa ida de Jesus ao templo, ele tem um momento que ele está conversando com os doutores da lei. Quem eram os doutores da lei? Os caras mais velhos que estavam estudando a lei judaica há mais tempo. E eu acho que esse é o segundo traço que a gente pode destacar, que é esse contato de Jesus com pessoas mais velhas, com pessoas que estavam já estudando há muito tempo. Ele, como um espírito crístico, obviamente que ele tinha muito conhecimento, mas ele não foge desse contato com as pessoas mais velhas. Ele não é alguém que deixa de estar interagindo com aquelas pessoas que já estavam encarnadas há mais tempo. Então a gente tem esses dois traços da vida de Jesus. A doutrina espírita, ela nos dá acesso a coisas muito legais, porque enquanto os historiadores humanos, eles só têm condição de lidar com o material do mundo material, a doutrina espírita ela pode também lidar com a história espiritual. Então, se não tinha Facebook, se não tinha YouTube, se não tinha vídeo, para os Instagram, na época que Jesus estava encarnado, no plano espiritual tinha. Então, muitas das coisas que não estão registradas nos livros feitos pelos encarnados, ficaram registrados no coração, na mente dos espíritos que passaram por aquela experiência. Porque se a gente pegar um espírito que viveu naquela época, ele tem na sua memória muito mais informações, às vezes, do que aquilo que ficou registrado. E como a doutrina espírita ela se propõe a colocar o plano espiritual e o plano material em contato, a gente tem acesso a isso. Dentre esses espíritos, tem um especial que é Humberto de Campos. Já ouviram falar de Humberto de Campos? Humberto de Campos tem um livro chamado Boa Nova, que foi psicografado pelo Chico, e nesse livro Boa Nova, nós temos uma informação muito importante sobre o que aconteceu com Jesus depois dos 11 anos. Humberto de Campos narra que, depois daquele evento, né, que Maria foi ao templo, passaram por aquele ritual, depois ela voltou, encontrou Jesus pequeno, né, 11 anos, conversando com os doutores da lei, mostrando conhecimento, dialogando, ela ficou com aquele coração de mãe assim, preocupada de o que eu faço com esse menino? O que eu vou fazer com ele? Né? Onde é que eu vou mandar ele estudar? Eu vou pedir alguém que tem contato no templo? Será que ele vai ser um levita? Será que ele vai ser um sacerdote? Né? Ele tem um pendor, um conhecimento muito grande, desde pequeno, uma criança diferente. E Humberto de Campos narra que, nesse momento, Jesus parece que capta essa ansiedade, essa insegurança da mãe, e chega para ela e pergunta, né, mãe, o que está vendo? E ela fala para ele, né, assim, meu filho, estou preocupada com o seu futuro. Uma preocupação muito natural de uma mãe, né? O que meu filho vai ser quando crescer? E aí ele fala assim, escuta, eu posso fazer uma escolha? Eu posso me posicionar em relação a isso? Ela assusta e fala assim, pode. Ele sai da frente da mãe, vai até o pai, e aí conversa com o pai, a natureza desse diálogo a gente não tem, volta e fala para a mãe assim, eu já escolhi, já sei o que eu vou fazer. Eu escolhi a melhor escola que existe. A senhora talvez está preocupada com a minha formação, mas eu escolhi a melhor escola que tem disponível. Eu escolhi a escola do lar. O lar é essa grande escola das nossas almas. Por ser uma escola, significa que às vezes a gente vai ter lição que a gente gosta, que a gente não gosta. Vai ter lição que a gente aprende rápido, vai ter lição que demora para entrar. Vai ter professor legal, vai ter professor meio complicado. Mas é a melhor escola.
Então Jesus passa dos seus 11 até ali aproximadamente seus 29, 30 anos, no lar, na comunidade, e depois, em 3, 4 anos, ele desenvolve o grande trabalho de iluminação da humanidade. Então, a gente pode traçar esse perfil de Jesus a partir daquilo que a gente tem de informação entre os encarnados, que até esses 11 anos, e depois pelo aquilo que Humberto de Campos nos traz, que Jesus teria permanecido no lar. Pessoal, o céu adulto já acabou, antes da hora. Então, o que acontece? Já tem alguns pais aí fora, esperando. Eu vou pedir licença ao Saulo, eu sei que ele vai compreender. Vou pedir para a Cacá cantar mais uma música para a gente poder encerrar. Ok? Só dizendo para vocês o seguinte, para aqueles que prestaram atenção e se beneficiaram, eu não combinei nada com ele para falar sobre lar, né? Quando ele fala de lar, ele não está falando da construção arquitetônica, ele está falando daqueles corações que convivem conosco. E ele foi muito feliz na colocação dele, e até quando eu perguntei do perfil juvenil de Jesus, acabou voltando para o lar como a melhor escola escolhida pelo Cristo. Então a gente agradece o Saulo. É uma pena que a gente não vá poder desfrutar mais do conhecimento que ele tem. Só para dar uma informação, o meu primeiro livro do Espírito Luiz Sérgio, antes do Game Over, todo mundo está de olho no Game Over, né? Que está fazendo muito sucesso. Mas antes do Game Over, o primeiro livro do Luiz Sérgio foi Ainda Existe Esperança. E como era meu primeiro livro que ia assinar com o nome do Luiz Sérgio, e eu não queria, e lutei muito para aceitar essa realidade, eu entreguei a revisão doutrinária para uma pessoa da minha confiança, que tem um conhecimento, né, que pudesse me ajudar. E essa pessoa foi o Saulo. Então, meu primeiro livro do Luiz Sérgio, o revisor doutrinário, foi esse rapaz que está aqui do meu lado, que me ajudou bastante. Obrigado, Saulo, pela tua presença, pela ajuda. Aí eu vou pedir para a Cacá cantar mais uma e a gente encerra esse bloco, lembrando do nosso compromisso mais tarde lá, sentadinhos lá na frente, né, na fila do gargarejo, para a gente curtir Tim e Vanessa. Ok? Não percam, hein, gente? Então, para encerrar, eu vou pedir para vocês cantarem comigo, tá? O refrão dessa música, nós estamos falando de família, né? Essa escola perfeita das nossas almas. E a canção fala assim, ó, família é amor, ninguém vive só, então faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só, então vamos juntos fazer o melhor. Ó, família é amor, ninguém vive só, então faça o melhor. Vamos levantar? Família é amor, ninguém vive só, então vamos juntos fazer o melhor. Família é amor, ninguém vive só, então façam melhor. Família é amor, ninguém vive só, então vamos juntos fazer o melhor. Essa música, esse refrão é facinho, não é? Vamos cantar, que quando a gente canta, a gente ora e vibra 2 vezes. O lar é o nosso melhor lugar. É lá que estão os nossos melhores amigos. Muitas vezes a gente procura lá fora as respostas, né, Saulo? Para tanta coisa. E é lá dentro, no íntimo do nosso lar, que a gente encontra. Não vamos esquecer disso não, tá bom? Um mundo pequeno onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, mola mestra da vida é doar, é lutar, é querer sempre o bem. Um mundo pequeno onde se encontra o amor, o calor, o valor de viver com alguém. Alicerce seguro, mola mestra da vida é doar, é lutar, é querer sempre o bem. Família é amor, ninguém vive só, então façam melhor. Família é amor, ninguém vive só, então vamos juntos fazer o melhor. Família é amor, ninguém vive só, então façam melhor. Família é amor, ninguém vive só, então vamos juntos fazer o melhor. Família é
Então vamos juntos fazer o melhor. Bonito. Então faça o melhor. Família é amor, ninguém vive só. Então vamos juntos fazer o melhor. Palmas para vocês.